Fala galera, meu nome é Roberta, esse é o canal Português na Folha e o objetivo desse canal é passar conteúdo de língua portuguesa de forma simples através da tela do meu computador. Você nem vai ver meu rosto, você só vai ver o conteúdo do slide, que é o que realmente interessa para os seus estudos. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre crase. Peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você fica por dentro de tudo que eu postar por aqui. Então hoje nós vamos falar sobre preposição a, mais os pronomes demonstrativos aquela, aquele e aquilo. E o que acontece nessa formação de crase com esses pronomes é que a preposição a, exigida pelo termo regente, ela se funde com o a inicial do pronome. Ou seja, só ocorre a crase em aquela, aquele e aquilo, porque o a da preposição se juntou com o a do início da próxima palavra, que nesse caso vai ser o pronome. Então muitas pessoas não entendem porque ocorre a crase antes de aquele e aquilo, por exemplo, já que por regra a crase somente ocorre diante de nomes femininos. Mas é como eu falei, ela acontece aqui porque o a da preposição ele se une à vogal inicial do pronome. Então a ocorrência dessa crase não é por causa do pronome em si, mas é por causa da junção da preposição mais a vogal inicial do pronome. Então, como nós temos dois sons iguais juntos, né, um após o outro, vai haver a crase. E essa crase ela vai ser sinalizada pelo acento grave colocado em cima do a inicial do pronome. Então é isso que ocorre, tá, na crase em aquela, aquele e aquilo. Então vamos lá para os exemplos. Ele agradeceu aquela de branco. O verbo agradecer é um verbo transitivo direto e também é um verbo transitivo indireto. Então assim, ele tem dupla regência. Quando você trata de coisa, ele é verbo transitivo direto. Aí, se você estiver tratando de pessoa, é o verbo transitivo indireto. Por exemplo, alguém agradeceu alguma coisa a alguém. Então, esse a alguém é o que nos interessa aqui para esse exemplo, tá? Ele agradeceu a. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Então, esse alguém, aquela de branco. Ele agradeceu a aquela de branco. Então, nós temos o a exigido, né, pelo termo regente, nós temos a preposição exigida pelo termo regente, e nós temos aqui o pronome, que é o termo regido. Então, ele agradeceu a aquela de branco. Temos os dois as aqui, um próximo do outro. Eles vão se fundir, ocorrendo a crase, sinalizada pelo acento grave em cima do pronome aquela. A mesma coisa ocorre embaixo. Ele avisou aquele de branco. O verbo avisar também é um verbo bitransitivo. Então, assim, alguém avisa alguma coisa a alguém. Nesse caso, esse alguém é aquele de branco, né? Então, ele avisou a aquele de branco. Esse a da preposição exigida pelo verbo avisar, ele vai se unir ao a inicial do pronome aquele, e aí formando o processo de crase, sinalizado pelo acento grave em cima do a inicial do pronome. A mesma coisa ocorre com aquilo. Ele se referiu àquilo. O verbo referir-se, né, alguém se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, ele se referiu àquilo que aconteceu. Esse a preposição a exigida pelo verbo referir-se, ela vai se unir ao a do aquilo, né, o a do pronome, e aí vai haver a crase aqui. Então, nós temos dois as juntos, esses as vão se fundir, ocasionando o processo de crase marcada, sinalizada pelo acento grave em cima do a inicial do pronome aquilo.
Então, existe uma forma de você confirmar, né, se há a crase antes de aquela, aquele e aquilo. É só você substituir aquela por esta, aquele por este, aquilo por isto. Então, se apareceu um A antes de esta, é porque se aqui tivesse aquela, haveria a junção do A do aquela junto com o A da preposição, e aí ocorreria a crase. Ele agradeceu a este de branco. Tá vendo que existe aqui a preposição do verbo? Se existe a preposição exigida pelo verbo, se aqui eu tiro esta e coloco aquela, eu tenho o A inicial de aquela se unindo ao A da preposição e formando a crase em aquela. Então é isso. A mesma coisa embaixo, só que aqui vai ser com aquele, né? Você vai trocar aquele por este. Ele avisou a este de branco. Se eu tiro este e boto aquele, alguém avisa alguma coisa a alguém, né? Este de branco, no caso. Então, esse A da preposição exigida pelo verbo, ele iria se unir ao A do aquele. E aí, a gente colocaria o acento sinalizador de crase em cima do A inicial de aquele. Então, aqui haveria crase, se não fosse esse pronome aqui, este. A mesma coisa embaixo, aquilo por isto. Ele se referiu a isto que aconteceu. Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, a isto que aconteceu. Se aqui eu tiro isto e coloco aquilo, então eu tenho o A de aquilo junto com o A da preposição exigida pelo verbo. Esses dois A's vão se unir. Eu vou marcar essa união, esse processo de crase, através do acento grave em cima do A de aquilo, em cima do A do pronome, entendeu? Então, se você tirar esse pronome, né, e botar esse aqui, né, tirar esse, botar esse, tirar esse, botar esse, né, se esse A aqui sobrar, você já sabe que, havendo o pronome aquela, aquele e aquilo, então é porque tem a crase. Então, como vamos ver aqui embaixo, ó, muitos turistas frequentam aquela praia. Muitos turistas frequentam esta praia. Você tá vendo? Tem algum A aqui? Tem algum A antes de esta? Não. Por quê? Porque frequentar, o verbo frequentar é um verbo transitivo direto. Então, alguém frequenta algum lugar. Não é alguém frequenta a algum lugar. Se eu digo assim, muitos turistas frequentam o jardim. Você fala frequentam ao jardim? Não. Então, quando você tiver a palavra feminina, praia, muitos turistas frequentam a praia. Né? Frequentam a praia, a mais a praia. Não, porque não tem o A da preposição. Só vai ter o A do artigo exigido pelo nome praia, certo? Então, a mesma coisa. A mesma coisa se eu coloco aqui aquela. Muitos turistas frequentam aquela praia. Não há aquela praia. Então, não há dois A's aqui. Tá? Não há o A de preposição mais o A do pronome demonstrativo. Não. Há apenas o pronome demonstrativo, pura e simplesmente. Então, aqui não tem crase. E aí, como eu confirmo isso? Eu confirmo se eu tirar aquela e botar esta. Então, aqui, ó, muitos turistas frequentam esta praia, não frequentam esta praia. Então, mais uma vez, eu confirmei. Primeiro, eu olhei a regência do verbo, mas para me certificar mais ainda, eu tirei aquela e botei esta, tá? Não, então, basicamente é isso. Bom, é bem simples, tá? Eu espero ter ajudado. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que você sabe que está precisando desse conteúdo. E até a próxima. Tchau, tchau.